A gente tá... A princípio a gente precisa ter um projeto de reindustrialização do país, né? Tá. Não existe nenhum país que chegou na fronteira tecnológica sem antes se industrializar. Tá. O Brasil está desindustrializado em que nível, só para eu entender assim? Porque a gente fabrica aqui no Brasil automóvel, avião, mas isso já é uma indústria, digamos, quase commodity fabricar carro, né? Não é mais uma grande novidade fabricar automóvel, né? Em que nível que a gente está desindustrializado? Qual que é o nosso grande problema nessa história? Pra você ter uma ideia, na década de 80, os chineses vieram no Brasil para aprender como industrializar um país, né? Por incrível que pareça, na década de 80, o Brasil era a produção industrial da China e da Coreia do Sul juntas. O Brasil era essa potência industrial no início da década de 80. Só que aí, no início da década de 80, coincidiu com a Revolução Neoliberal. A livre comércio, abre o seu mercado, toda essa cartilha do Consenso de Washington que fez com que o Brasil se desindustrializasse. Tá. Obviamente, o Plano Real teve o mérito de combater a inflação, mas ele acelerou a desindustrialização ao tentar manter o câmbio sob controle com altas taxas de juros, né? Então, foi uma combinação que acabou de matar a nossa indústria. Então, o Brasil era extremamente industrializado. O que o Brasil fez foi abrir o mercado dele e deixar suas empresas desguarnecidas da proteção do Estado. O que o Donald Trump está tentando fazer agora é justamente isso, né? Um protecionismo para tentar reindustrializar o país e proteger suas indústrias. Nenhum país cresceu industrialmente sem proteger a sua indústria, que a gente chama de indústria nascente, né? O próprio Estados Unidos é um exemplo disso. A Inglaterra queria que os Estados Unidos fosse uma potência agrícola. Foi quando o Alexander Hamilton, né, o primeiro secretário de Tesouro americano, o pai fundador dos Estados Unidos, escreveu, que é muito famoso, né, o relatório sobre as manufaturas, que é um manual de protecionismo. Ele falou, não, eu não quero ser uma potência agrícola, eu quero ser uma potência industrial. Para isso, eles levantaram um monte de barreira comercial para proteger a sua indústria nascente. E deu certo. O que eles pregaram depois para os outros, que está no livro do Rajon Chão, Sustentando a Escada, foi o inverso. Agora que eu já sou forte, já sou competitivo, já tenho uma indústria poderosa, abra o mercado de vocês que eu quero entrar. Que é o que estão fazendo agora, na verdade, né? O Trump está fazendo um muro de tarifas e pedindo para os países baixarem as próprias tarifas. Exatamente. Aí abriu a nossa indústria e desindustrializou. A gente, na época, tinha a Gurgel, tinha a Ingesa, tinha a Gradiente, tinha um monte de indústria aqui que era indústria competitiva. Ela precisava de um tempo, né, da proteção do Estado para elas se tornarem competitivas internacionalmente. Mas elas já tinham um certo nível de industrialização e tecnologia. Perfeito. Né? A gente abriu. Qual a única indústria hoje que a gente pode olhar e falar assim, ela está na fronteira tecnológica? A Embraer, né? Mas porque a Embraer é estatal. A Embraer foi protegida pelo Estado por ser estatal. Aquele período que toda empresa sofre, que no mercado a gente chama de Vale da Morte, que ela não tem financiamento, não tem muito acesso ao mercado, não tem cliente, é onde o Estado protege. No caso, a Embraer foi protegida porque ela era estatal, então tinha subvenções estatais ali para manter a empresa funcionando e crescendo. Aí, quando ela ficou competitiva, passou por toda essa fase crítica e privatizou a empresa. Mas ela é uma empresa que está na fronteira tecnológica, né? O Estado manteve uma Golden Share lá só para estrategicamente evitar que ela sofra algum tipo de tentativa de aquisição, né? Como foi o caso da Boeing quando tentou fazer essa aquisição da Embraer. Mas é um exemplo da fronteira tecnológica. Outro exemplo que você citou é a própria Embrapa. Porque é estatal. As empresas privadas foram largadas ao Deus dará, né? Enfrenta aí, seja competitiva, e elas morreram. Isso é natural, todo país fez isso, morreu. A própria Coreia do Sul, apesar de não ser um país comunista, era um país alinhado aos Estados Unidos, ele não seguiu o Consenso de Washington, mas sob a bênção do próprio Estados Unidos. Porque sabia que se ele seguisse, eles iam morrer. Só que os Estados Unidos precisava de alguém na Ásia para fazer um contraponto com a China, com a ascensão da China. Então eles deixaram a Coreia do Sul fazer o que eles quisessem. E aí o ditador General Park fez exatamente o que a China fez. Levantou barreira protecionista. A Hyundai era um carro horroroso, né? Ele levantou, protegeu a Hyundai, inclusive quando a GM tentou entrar na Coreia do Sul, eles exigiram, falaram, você quer acessar o nosso mercado, você tem que produzir aqui junto com a Hyundai, né? E tem que transferir tecnologia. Foi o que eles fizeram. E aí a Hyundai se tornou competitiva, aprendeu a fazer tecnologia, e hoje é essa potência que é na indústria, né? Sim. A própria Samsung não era estatal? A própria Samsung, a LG, várias empresas coreanas, né? E aí você deu o exemplo da China. A China é a mesma coisa. A gente tem essa imagem ainda, né, que é mais antiga, de produtos sem qualidade. Sim. Mas eles começaram a copiar e aprenderam. Claro. Né? O que não foi feito via acordo de transferência de tecnologia, eles fizeram engenharia reversa. Eu produzo um iPhone aqui, por que eu não vou aprender a fazer isso? Né? Claro. Faz a engenharia reversa e aprende. Tanto que os telefones da Huawei, tem alguns modelos são considerados até mais avançados tecnologicamente que os modelos da Apple. Sim. Né? Então a China aprendeu a fazer isso, mas aprendeu a fazer isso como? Com a coordenação do Estado, com proteção do Estado, com financiamento. Né?
A China cria dinheiro para financiar as suas indústrias, para fazer subvenções em setores que eles julgam que são improdutivos, mas são necessários, como o setor de transporte. Né? O setor de transporte, para quem vai na China, acha aquilo maravilhoso, mas aquilo é tudo dinheiro do Estado, que na maioria dos locais, tem déficit. Sim, dá prejuízo, claro. Dá prejuízo, como se diz. mas eles são necessários. Claro. Né? Quem que transporta os trabalhadores? Claro, Quem leva todo mundo? Eles não veem aquilo como um setor improdutivo desnecessário. Claro. Ele vê aquele como um macro setor improdutivo, mas que é necessário para o setor produtivo. Então, isso é tudo parte de um planejamento estatal. Agora, a gente tem que descolonizar a nossa mente do que o Ocidente vendeu para o Brasil, do que seria o modelo ideal para você avançar a sua economia. Porque o interesse, Celso Furtado fala muito isso, do capitalismo central, é ter o capitalismo periférico, porque eles não querem produzir aquilo. Eles querem produzir, está na fronteira tecnológica, mas o capitalismo central precisa do capitalismo periférico para produzir as coisas medium tech, low tech, porque eles precisam daquilo também para produzir o seu high tech. Então, essa colonização econômica que os Estados Unidos, o sistema imperialista americano, fez nos outros países ditos capitalistas, tem essa intenção.